Em 15 de março de 1917, o conjunto das forças políticas de oposição, socialistas e liberais burgueses, conseguiu tirar do poder o czar Nicolau II. Iniciava-se então a Revolução Russa. Esse processo revolucionário russo divide-se em 3 grandes fases: a Revolução Branca, a Revolução Vermelha e a Guerra Civil. Depois que o czar foi tirado do poder, instalou-se na Rússia um governo provisório, chefiado pelo príncipe George Lvov e formado por políticos liberais como Alexander Kerensky, ocupando o cargo de ministro da Guerra. Posteriormente, em 27 de julho, Kerensky tornou-se o principal líder desse governo. O governo provisório tomou algumas medidas inadiáveis, exigidas pelas oposições políticas, como redução da jornada de trabalho de 12 para 8 horas, anistia aos presos políticos e permissão para que os exilados voltassem ao país, garantia das liberdades fundamentais do cidadão, direitos de expressão e associação. Membros do governo provisório não procuraram resolver os grandes problemas sociais que afligiam os operários e os camponeses. Além disso, tomaram uma medida bastante impopular: mantiveram a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Beneficiado pela medida que permitia a volta dos exilados, Vladimir Lenin, que fora perseguido e exilado juntamente com outros líderes da oposição antes da Primeira Guerra, regressou à Rússia em abril de 1917 e passou a liderar a oposição socialista ao governo provisório. Organizou o Partido Bolchevique e publicou as Teses de Abril, nas quais pregava a formação de uma república dos sovietes, comitês políticos dos trabalhadores. Nesse documento, defendia também a nacionalização dos bancos e da propriedade privada. Seu lema principal era: todo o poder para os sovietes. Em 7 de novembro de 1917, os bolcheviques cercaram a cidade de Petrogrado, sede do governo provisório, com o intuito de tomar o poder. O líder do governo, Kerensky, conseguiu fugir, mas diversos governantes foram presos. Os sovietes da Rússia reuniram-se num congresso e delegaram o poder governamental ao Conselho dos Comissários do Povo, que, presidido por Vladimir Lenin, tomou as seguintes medidas: pedido de paz imediata. Os combatentes russos foram retirados da Primeira Guerra Mundial. Em março de 1918, os membros do Conselho firmaram a paz com o governo da Alemanha, por meio do Tratado de Brest-Litovsk. Confisco de propriedade privada. Muitas propriedades, num total de 150 milhões de hectares, foram confiscadas dos nobres e da Igreja Ortodoxa, sem pagamento de indenizações, e distribuídas entre os camponeses. Estatização da economia. O novo governo passou a intervir duramente na economia do país, nacionalizando diversas empresas e elaborando planejamentos para todos os setores econômicos. As forças políticas ligadas à monarquia russa montaram uma organização contra-revolucionária para derrubar o governo bolchevique, contando com o auxílio econômico e militar de países como Inglaterra, França e Japão, que temiam a repercussão das ideias socialistas. O governo bolchevique, entretanto, conseguiu manter-se no poder, graças à resistência militar do Exército Vermelho, liderado por Leon Trotsky. Após violenta guerra civil, o Exército Vermelho saiu vitorioso. Assim, os membros do Partido Bolchevique, que em 1918 mudaram o nome para Partido Comunista, firmaram sua posição no comando do governo. Terminada a Guerra Civil, a economia e a sociedade russas estavam arrasadas, dada a enorme queda da produção agrícola e industrial. A população sofria com a falta de alimentos. Havia o perigo de novas rebeliões internas devido à grande insatisfação popular. O grande desafio do governo era vencer a fome, recompor o ânimo popular diante de tanto sofrimento e estimular o crescimento da economia. O governo soviético abandonou então o chamado comunismo de guerra, período em que a economia do país esteve totalmente sob o controle governamental. Para reconstruir a nação, adotou em março de 1921 a nova política econômica, conhecida como NEP, com algumas medidas que foram vistas como retorno às práticas capitalistas. Permitiu-se a liberdade de comércio interno e de salários, a criação de empresas privadas e os empréstimos de capitais estrangeiros.
Cabia ao Estado a supervisão geral da economia e o controle de setores vitais, como comércio exterior, sistema bancário e indústrias de base. No plano político, o governo soviético reagiu duramente às oposições internas e externas. Quem discordasse das orientações do Partido Comunista era considerado inimigo da Revolução e traidor da pátria. Esse processo de restrições à liberdade levou o governo em 1921 a proibir todas as oposições políticas e a unificar todos os sindicatos dos trabalhadores sob o comando do Partido Comunista, que se tornou o único partido autorizado a funcionar no país. Em abril de 1922, Iosif Stalin foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista e prosseguiu combatendo as oposições políticas, incluindo as vozes discordantes que existiam dentro do próprio partido. Em dezembro desse mesmo ano, durante o Congresso Pan-Russo dos Sovietes, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No início, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era formada pelas repúblicas da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia ou Rússia Branca e Transcaucásia. Posteriormente, juntaram-se a elas as repúblicas do Uzbequistão e Turcomenistão, em 1924, e do Tajiquistão, em 1929. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas passou a ser controlada por membros das diversas repúblicas. O órgão máximo do governo era o Soviete Supremo, ao qual competia eleger um comitê executivo dirigido por um presidente com a função de chefe de Estado. Entre as principais tarefas do governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estavam o planejamento da economia, a defesa militar da União e a definição da política internacional. Com Stalin, o Partido Comunista da União Soviética passou a dominar a sociedade soviética. As ordens do partido tornaram-se inquestionáveis e todos deviam se submeter a elas. Após a morte de Vladimir Lenin, em 1924, iniciou-se uma luta interna no Partido Comunista da União Soviética, pelo controle do poder do país. Entre os principais envolvidos nessa disputa estavam Trotsky e Stalin. Trotsky defendia que a Revolução Socialista deveria ser levada à Europa e ao mundo, pois, do contrário, as forças dos países capitalistas acabariam com a União Soviética. Essa era a tese da chamada Revolução Permanente, segundo a qual o socialismo deveria ser construído simultaneamente em escala internacional, como parte da revolução de uma classe proletária e não de um só país. Já Stalin defendia que a Revolução Socialista deveria ser consolidada primeiramente na União Soviética, a tese da construção do socialismo em um só país. Na luta pelo poder, Stalin saiu vitorioso, pois controlava os órgãos de decisão, e fez aprovar sua tese no 14º Congresso do Partido Comunista. Com a vitória de Stalin, Trotsky passou a ser perseguido. Perdeu todas as suas funções no governo, e em 1929 foi expulso da União Soviética. Em 1940, por ordens de Stalin, foi assassinado no México, com golpes de picareta na cabeça. A partir de dezembro de 1929, Stalin conseguiu concentrar todo o poder da União Soviética em suas mãos. Por meio de planejamento econômico estatal, o país passou por grandes transformações, tornando-se uma das maiores potências do século XX. Desenvolveu a indústria pesada, explorando reservas de carvão, ferro e petróleo, produzindo aço e ampliando a eletrificação. Mecanizou a agricultura e promoveu uma imensa coletivização do campo, que atingiu mais de 60% das atividades agropastoris. Desenvolveu a educação pública por meio do ensino obrigatório e gratuito, ampliando o número de alunos, erradicando o analfabetismo, construindo muitas escolas e universidades. O lado perverso desse processo foi a implantação da ditadura stalinista, que perseguiu brutalmente todas as oposições. No período de 1936 a 1938, ocorreram as chamadas depurações stalinistas. Milhares de cidadãos foram presos, torturados, condenados ao trabalho em campos de concentração ou executados. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi a Revolução Russa de 1917. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.